Influencer é político? Esta semana, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na Câmara dos Deputados, o deputado mais votado, um dos deputados mais votados do Brasil, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do Partido Libertador, né, do PL, fez um discurso na Câmara sobre um assunto extremamente complexo e delicado. Apesar de ter formação jurídica, me parece que ele tem dificuldades em entender o que é o direito, porque o tema que ele levantou é um tema, e da maneira como ele apresentou, ele cometeu um crime. Aliás, ele já está sendo processado em Minas Gerais desde 2020, a respeito do mesmo tema. É interessante no Brasil que agora os influenciadores viram políticos. Como eles têm uma grande repercussão na internet, têm vários seguidores, não sei se são seguidores ou perseguidores, eu tenho perseguidores nos meus vídeos, mas ele tem seguidores. E eles entendem que isso é uma qualidade, uma possibilidade de ser político. Ora, político não é isto. Político precisa ter vocação, ter formação popular, ter uma carreira. Não é da noite para o dia. Aliás, no Brasil, isso é muito comum. Antigamente, quando o rádio tinha uma importância muito grande na sociedade, aqueles radialistas mais famosos, com maior número de audiência, se tornavam políticos. Mas eram políticos de uma legislatura só. Eu acho que o caso mais emblemático foi de Manuel da Nóbrega, que tinha um programa político na rádio, que era muito ouvido em São Paulo, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Foi eleito deputado com uma votação expressiva. No segundo mandato, ele perdeu a eleição. Porque política é vocação, política é missão, não é simplesmente oportunismo. Como no Brasil ser político é uma grande profissão, então indivíduos que acham que têm popularidade se candidatam a políticos, como se eles tivessem capacidade de resolver os problemas da sociedade. Depois nós tivemos o período da televisão, dos cantores, né? Tivemos Márcio Franco, que foi deputado, o Aguinaldo Timóteo. O Aguinaldo Timóteo teve ainda uma carreira, foi deputado, depois foi vereador, depois não conseguiu se eleger mais. Enfim, Sérgio Reis, agora, recentemente, foi candidato e foi eleito, né? Para tocar berrante na tribuna. Ou seja, figuras patéticas que não têm nada que oferecer. Jogadores de futebol também se candidataram, foram candidatos, eleitos. Acho que o último que a gente se lembra foi Ademir da Guia, que foi candidato a vereador em São Paulo pelo Partido Comunista Brasileiro. Depois teve um problema lá de corrupção e abandonou a política. Agora são esses influenciadores, essas pessoas que não têm nenhuma vocação política, não têm nenhuma militância política, porque acham que têm popularidade, podem ser deputados. Acho que o exemplo mais típico é o do Tiririca, né? Ou seja, em que quem é o Tiririca? Aliás, um péssimo humorista, um indivíduo grotesco, teve uma votação maciça. Por quê? Porque esse retrato do Nicolas Ferreira é o retrato da sociedade brasileira. Uma sociedade que não se interessa por política, que não discute política, que é uma crença, né? Política não se discute. Como que não se discute política? Enfim, os políticos são os instrumentos de mudança do país, são os nossos representantes. Tem que ser discutido, sim, as suas ideias, as suas ações, as suas propostas, tem que ser discutido. Agora, nós ainda estamos naquela fase, né? Por sermos um país atrasado culturalmente e socialmente,
Nós estamos naquela fase que as pessoas confundem discussão com briga, né? Não aprenderam ainda o que é diálogo, não sabe qual é o sentido da palavra diálogo. Então nós temos hoje na Câmara dos Deputados, talvez, um momento dos mais deprimentes na afirmação do próprio deputado Arthur Lira, que é deputado pela 13ª vez, ou seja, está na política há não sei quantos anos, né? 10ª legislatura, ou seja, um deputado que se espanta com o nível do tratamento entre os políticos. Ora, os políticos, quando são eleitos, eles fazem parte de uma classe social, como os médicos que se formam fazem parte de uma classe social, são todos colegas, independente de ideias, posições diferenciadas, mas eles estão ali para defender os interesses da sociedade. Então são colegas, não são inimigos. E o tratamento que eles se dão na Câmara, lá na tribuna, é chamá-los de babacas, de nojentos. Ou seja, uma disputa que ainda me parece que o palanque está lá. Lá não é palanque político, lá é palanque de discussão de soluções para melhorar a sociedade. O partido acabou. A partir do momento que ele é eleito, ali não existe mais partido. Ou seja, as ideias, tudo bem, mas todos devem comungar de uma mesma ideia, que é o bem-estar da sociedade. Então, o tratamento entre eles é de genocida, de matador de índio. Ou seja, esse é o linguajar entre os colegas. Imagine que classe é esta. Não é classe nenhuma, é grupos. Ou seja, o nosso Congresso Nacional é representado por grupos da sociedade. Não é representado pela sociedade. Lá temos grupos que dão um abecedário, ou seja, é o grupo da bola, é o grupo da bala, é o grupo da Bíblia. Tem um deputado que anda com a Bíblia na cabeça, dentro do Congresso Nacional. Ou seja, aquilo ali não é um circo, não é um palco. Aquilo ali é um ambiente sagrado, onde se discute o destino das pessoas, dos nossos descendentes. O que essa gente imagina? Isso é o retrato da sociedade brasileira. Essa sociedade que está num nível de educação, num nível de aparelhamento social, ainda num estágio primitivo. Esse é o nosso Brasil, queremos ou não queiramos. Esse é o Brasil que está lá representado. É tipos de pessoas dessa natureza que nos representam. Como nós podemos ter um país avançado, desenvolvido, com esse tipo de gente fazendo as políticas? Políticas que têm o único objetivo de melhorar a qualidade de vida da sociedade. Então, nós precisamos rever essa nossa maneira de escolher nossos representantes numa sociedade que desconhece a nossa Constituição. Talvez, se fizéssemos uma enquete, no Brasil se lê mais a Bíblia do que a Constituição Federal. Então, eu acho que é um momento de reflexão que nós temos que pensar sobre como escolher os nossos representantes. Enfim, somos todos brasileiros. Não somos uma nação dividida, nem queremos ser uma nação decidida. O momento é de união, é de paz e de compreensão, de entender cada um o seu papel, que cada brasileiro cumpra com o seu papel. Só isso. É difícil?